E agora sim, o nosso encontro com ele. The Coach. Ou o técnico em inglês, Christian Vieira. Como é que você está? Tudo bem? Exato, Vinícius, estar aqui com você. Vamos explicar para o pessoal lá de casa qual é a sua atividade, afinal de contas? Hoje ainda está sendo, é uma profissão que ainda está sendo conhecida. Apesar de estar no Brasil faz uns 12, 13 anos já, as pessoas estão tomando contato com o processo agora. A lógica é mais ou menos o seguinte. Você imagina que você tem um ponto A e você quer chegar no ponto B. Um estado atual para o estado ideal. O processo de coaching é um processo que vai te ajudar a entender qual a sua necessidade, quais as ferramentas, as competências que, se você desenvolver, facilita essa caminhada, esse processo de chegar do estado atual para o estado ideal. É mais ou menos também um reflexo até da etimologia da palavra em inglês, que seria carruagem. É isso. Ele vem de uma carruagem que vai do ponto A para o ponto B. Depois ele ficou conhecido como técnico, né? A gente ouve muito coach de futebol americano. Aquele que vai cuidar do caminho, se a gente extrapolar aí para uma tradução livre, ele vai cuidar do caminho, ó, no caminho você vai fazer isso, fazer aquilo, porque o técnico de futebol, para a gente entender, faz um pouco isso, né? O time vai jogar assim, no 4-4-3, no 4, vai fazendo isso. As pessoas em casa podem estar pensando, peraí, se eu estou entendendo, ele vai me ajudar a descobrir minhas necessidades, gastar menos tempo, menos saúde, estresse, enfim, e chegar no melhor resultado. Esse cara é um psicólogo. Não é necessariamente psicólogo porque você tem uma formação de engenheiro. Eu sou engenheiro. E aí? Aí que está a sacada, né? Isso que é uma parte legal. O engenheiro, ele me ajudou a ver de uma forma estruturada, lógico. Né? Então, hoje eu consigo enxergar o comportamento de como cada pecinha encaixa para gerar esse produto, esse resultado. Tem uma lógica que constrói para um resultado. Tem até a história dos 3 terços, que você me explicou, que é bem legal. Como é que funciona? Você imagina a situação seguinte, tem um casamento, o casamento durou 5 anos. E o marido, durante 5 anos, terça, quarta e quinta, ele saía, jogava futebol, cervejada e voltava para casa. Durante 5 anos foi assim. No final de 5 anos acabou o casamento. Houve uma separação. Aí eu te pergunto, quem é o culpado dessa história? Eu acho que os culpados são sempre os dois. Porque ele foi porque ela deixou ele ir. Isso. Então, 1/3 dele foi que ele fez. 1/3 dela foi que ela não se posicionou e deixou ele fazer. E qual é o outro terço? A gente chama que 1/3 é do eu, 1/3 do outro e 1/3 do sistema. 1/3 do eu, a gente falou, do outro é dela, e do sistema são os amigos que convidam ele, por exemplo, para ir jogar. E as amigas que ajudam ela a criticar. Isso. E aí a pergunta é o seguinte, e qual terço que a gente tem controle? Quantos terços a gente tem controle? Um só. E por que às vezes a gente acha que a gente controla tudo? Ou que a culpa é sempre do outro? Quando eu falo para você assim, a culpa é sua, eu estou empurrando 3 terços para você. Mas qual que é um meu 1/3 que, de uma certa forma, alimentou a sua reação? E isso a gente pode justamente extrapolar para a questão profissional. Claro. Até na relação com o chefe. Meu chefe é assim, mas de certa maneira você se comporta contribuindo para que ele seja desse jeito. Não se posicionando. Ou eu estou fazendo alguma coisa, ou deixando de fazer, falando alguma coisa ou deixando de falar, que está contribuindo para que aquilo aconteça. Tem um texto seu que fala sobre a gente saber o que é certo e ainda assim não fazer. Está relacionado com a história de terços também. Por que a gente não faz o que é certo? Tem três tópicos muito interessantes. Primeiro, a gente ainda não entendeu a necessidade real de fazer aquilo que a gente quer fazer e não fez ainda. Ou a gente não encontrou qual é o benefício de fazer aquilo. E o terceiro, que é bastante comum também, é o medo. Medo no sentido de preparo. Eu não tenho preparo para fazer aquilo. E por que as pessoas têm medo de mudança? É o desconhecido, né, Fera? Mas por quê? Não sei, acho que não sabe lidar. É a zona de conforto. É lidar com a incerteza. Esse é o exemplo da máquina de escrever do laptop? Podemos pensar dessa forma. Que é outro texto seu. Se a gente for pegar 30 anos atrás, de 10 escritórios, quantos tinham máquina de escrever? Todos, os 10. Quantos tinham notebook? Praticamente nenhum. Se a gente pegar hoje, quantos tem notebook? Dos 10. Quantos tem máquinas de escrever? Praticamente nenhum. A máquina de escrever fez a função dela? Fez. Faz hoje?
Não mais. Então, você imagina o seguinte, se você quiser mandar uma carta hoje para os Estados Unidos, usar a máquina de escrever, dá. Só que se você usar a máquina de escrever e o correio, por exemplo, em 5, 6 dias, você tem lá. De repente, com o notebook, em 30 segundos, aquela carta está do outro lado. Aí a pergunta é, quais são as nossas máquinas de escrever? Quais são os nossos comportamentos que até pouco tempo atrás nos serviram, mas que talvez hoje não sirvam mais? É a estrutura na qual a gente se acomoda. E olha que interessante. Eu posso jogar a máquina de escrever e já pegar o notebook? Não, você precisa aprender a usar o notebook. É a mesma coisa com o comportamento. Tem um exemplo seu muito bacana que é da Casa de Praia e da Liberdade, que explica um pouco também o que é o seu trabalho. Como é que é esse exemplo? Que é assim, objetivo, por exemplo. Você chega para uma pessoa e você fala assim, qual que é o seu objetivo? Ela fala assim, eu quero virar diretor dessa empresa que eu trabalho. Bacana, você quer virar diretor. Por que virar diretor é importante para você? Porque eu ouvi dizer que diretor faz 1 milhão no ano. Legal. Por que ganhar 1 milhão no ano é importante para você? Porque daí eu consigo comprar uma casa na praia. Se a pessoa fala que consegue comprar uma casa na praia, você consegue identificar qual o valor, qual a sensação que ela quer experimentar, Vinícius? Acho que é a liberdade. Então, olha a estrutura. Ela quer virar diretor, para poder se sentir livre. Mas pergunta, quando você vira diretor numa empresa, para ganhar esse salário, vamos falar de 1 milhão ano, esse cara tem que trabalhar mais ou menos? Imagino que muito mais. Eu também imagino que muito mais. E o que ele queria experimentar? Liberdade. Será que de repente, quando ele descobre que ele quer experimentar a liberdade, será que ele quer, se ele encontrar uma outra forma de experimentar a liberdade, será que ele vai querer virar diretor ou ele quer experimentar a liberdade? São pegadinhas que a gente coloca na vida, vindas principalmente das metas, né? E aí quando a gente coloca a meta na vida, eu acho que a gente estabelece também um monte de possibilidade de frustração. Porque na verdade, a mãe da frustração é a expectativa. A gente só tem frustração porque tem expectativa. Quanto menos expectativa eu tenho, menor a chance de frustração. E o que você percebe é que o ponto em comum é justamente o ser humano. O ponto comum é que a essência, as necessidades do ser humano são as mesmas. Quais são? Nós temos três necessidades que são essenciais. A primeira é a necessidade física, que é de sobrevivência, de comer, dormir, vestir. Necessidade segunda, que eu acho que mais pega para o ser humano, que é a necessidade afetiva, que é a necessidade de se sentir reconhecido, se sentir útil. E a terceira necessidade é uma necessidade intelectual. É a necessidade de saber, isso que eu estou fazendo serve para quê? Vai contribuir com o quê? Hoje, meu principal trabalho, a necessidade física dos meus clientes hoje, elas já estão atendidas, a grande maioria. Então, as pessoas estão trabalhando com a necessidade afetiva, a necessidade de se sentir útil, reconhecido, aceito. E aí tem uma infinidade de possibilidades de fazer isso. Obrigado. E eu que te agradeço, cara. Muito Foi obrigado. Sensacional, obrigado. Valeu. E espero que você em casa tenha gostado, tenha tido a sua necessidade afetiva muito tocada por este Papo Vanguarda.